A Divina Comédia, por Dante Alighieri. Edição bilíngue. Tradução e notas de Ítalo Eugênio Mauro. Editora 34. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. E caso gostem do trabalho que eu aqui faço, me ajudem na manutenção financeira do canal. Os links estão no descritivo, seja para Pix, seja para compra de livros com envio diretamente a mim, seja para um apoio mensal. Participem do canal, também financeiramente, é importante, para que eu possa dar continuidade nesse trabalho, da maneira como hoje eu o faço. Agradeço a presença de todos. A Divina Comédia, Inferno. Canto primeiro. A meio do caminho, ou seja, na duração provável da vida humana, portanto, aos 35 anos de idade, Dante se encontra perdido numa selva selvagem, que representa o resultado do extravio da senda da virtude. Após uma noite inteira de angústia, ele consegue escapar da selva, mas primeiro tem de se livrar de 3 feras, a onça, o leão e a loba, alegorias das 3 transgressões principais. Canto 11º, versos 22 a 66. Incontinência, violência e fraude, que o impedem de seguir o caminho do monte que ele avista iluminado pelo sol da graça divina. Aparece-lhe então a alma do poeta latino Virgílio, que representa a razão humana, e, para sua salvação, se propõe a acompanhá-lo num percurso pelo inferno e o purgatório até o limiar do paraíso, onde ele poderá ser guiado por uma alma mais digna. Esta, que ele não nomeia, será a alma beata da paixão do Dante adolescente, Beatriz, que ele encontrará na 3ª parte do poema, O Paraíso. A meio caminhar de nossa vida, fui-me encontrar em uma selva escura. Estava a reta minha via perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura! Essa selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Mas, para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Mas quando ao pé de um monte eu já chegava, tendo o fim desse vale à minha frente, que o coração de medo me cerrava, olhei para o alto e vi a sua vertente, vestida já dos raios do planeta, que certo guia por toda a estrada a gente. Tornou-se minha angústia então mais quieta, que no lago do coração guardara toda essa noite de pavor repleta. E como aquele que ofegando vara o mar bravio e, da praia atingida, volta-se à onda perigosa e a encara, minha mente, nem bem de lá fugida, voltou-se a remirar o horrendo passo que pessoa alguma já deixou com vida. Após pousar um pouco o corpo laço, me encaminhei pela encosta deserta, com o pé firme mais baixo a cada passo. Eis que, ao encetar a rampa certa, uma onça ligeira e desenvolta, de pelo maculado recoberta, saltando à minha frente e à minha volta, tanto mais obstava a via do meu destino, que mais vezes voltei-me para a volta. Amanhecia, e no céu cristalino o sol subia com essas mesmas estrelas que o acompanharam quando o amor divino, primo, moveu todas as coisas belas.
Para não temer, davam-me assim razão, a fera do gracioso pelo, aquelas matinais horas e a doce estação. Mas não tanto que medo não me desse à vista que surgiu-me de um leão, que parecia que contra mim viesse, com a fronte erguida e com fome raivosa, parecendo que o próprio ar o temesse. E de uma loba, de cobiça ansiosa, em sua torpe magreza carregada, que a muita gente a vida fez penosa. Essa tornou minha alma tão pesada, pelo pavor manante de sua vista, que perdi a esperança da assomada. Qual pessoa que seus bens lhe dá conquista, e o tempo de perder vem alcançá-la, quem todo o seu pensar só se contrista, tal fez-me a fera, que não há aplacá-la. E pouco a pouco, para trás impelido, eu regredia para lá onde o sol cala. Quando eu já para o vale descaído tombava, à minha frente um vulto incerto que por longo silêncio emudecido parecia e rompeu no grão deserto. Tem piedade de mim, gritei-lhe então. Quem quer que sejas, sombra ou homem certo. E ele me respondeu, homem já não, homem eu fui. E foi de pais lombardos, montuanos ambos, minha geração. Nasci sob Júlio, ainda que em tempos tardos, e vivi em Roma sob o bom Augusto, e os dolosos de então deuses bastardos. Poeta fui. Cantei aquele justo, filho de Anquise, de Troia a volver, quando o soberbo Ilion foi combusto. Mas tu, por que ainda tornas a temer? Por que não galgas o precioso monte, princípio e causa de todo o prazer? És tu aquele Virgílio, aquela fonte que expande do dizer tão vasto flume? Respondi eu com vergonhosa fronte. Oh, de todo poeta, honor e lume, valha-me o longo estudo e o grande amor que me fez procurar o teu volume. Tu és meu mestre, tu és meu autor. Foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. Mas vê essa besta que me fez volver. Dá-me, meu sábio, socorro e coragem contra ela, que meus pulsos faz tremer. A ti convém seguir outra viagem. Tornou-me ele ao me ver lacrimejando. Para escapar deste lugar selvagem, que esta fera da qual estás clamando, em seu caminho barra os viandantes, tanto os impede que acaba os matando. Seus impulsos perversos e aberrantes fazem que nada poderia saciá-la. Do pasto é mais faminta após que antes. Com animais diversos se acasala, e mais eles serão, até o lebrel chegar para a dura morte destiná-la. Esse não buscará terra ou troféu, mas só zagueza e amor e virtude. Será entre feltro e feltro o berço seu. Dará à infeliz Itália a plenitude, para qual morreram a Virgem Camila e Euríalo e Turno e Niso em luta rude. Esse a escorraçará de vila em vila, até obrigá-la a retornar pro inferno, donde a inveja primeira quis remi-la. Portanto, para teu bem, penso e externo, que tu me sigas, e eu te irei guiando. Levar-te-ei para lugar eterno, de condenados que ouvirás bradando, de antigas almas que verás dolentes uma segunda morte em vão rogando, e outros verás também que estão contentes no fogo,
na esperança de seguir, quando que seja, para as beatas gentes, as quais depois, se quererás subir, alma terás mais digna do que eu. Deixar-te-ei com ela ao meu partir. Que o imperador que reina lá no céu, porque para sua lei eu fui herege, nega-me conduzir-te ao reino seu. Em toda parte impera, e lá ele rege. Lá é sua cidade e está seu alto foro. Feliz aquele que ali ele elege. E eu a ele, poeta, eu te imploro, por esse Deus que tu não conheceste, para fugir deste ou mal pior que ignoro, que me conduzas lá aonde tu disseste. A porta de São Pedro então verei, e aqueles que tão mestos descreveste. Moveu-se então, e eu o acompanhei. Canto segundo. Dante se encaminha com Virgílio para a viagem, mas começa a se arrepender de ter aceitado uma proposta tão extraordinária e expõe suas dúvidas ao poeta latino, que então resolve contar-lhe a origem de sua proposta. Foi a própria Beatriz, objeto da antiga paixão de Dante, que desceu do céu e o procurou no limbo, pedindo sua ajuda para salvá-lo do perigo em que se encontrava. Encorajado, Dante se dispõe à viagem e elege Virgílio seu guia, seu senhor e seu mestre. E é nessa condição que ele irá conduzi-lo pelo inferno e depois pelo purgatório, representando a razão que, na concepção aristotélica adotada por Dante, é condição da virtude. O dia findava, e já da noite o véu ia dispensando os seres desta terra de seu labor, enquanto que só eu me preparava para enfrentar a guerra, já do caminho e ainda da piedade que vai traçar a mente que não erra. Musas, grão-gênio, vossa potestade me ajude. Mente que o que eu via inscrevias, aqui se atestará tua dignidade. Eu comecei. Poeta que me guias, julga minha aptidão, se é compatível com o árduo passo que ora me confias. Dizes que o pai de Sílvio, corruptível ainda, pôde naquele imortal mundo adentrar com seu corpo sensível. Se o inimigo, porém, de todo o mal o apoiou, já pensando no alto efeito que dele surgiria, e quem e o qual não acha impróprio quem julgar direito que ele, pai da alma Roma e de seu império, tenha sido no império céu eleito, a qual e o qual, segundo o alto critério, foram prescritos para o trono santo dos que herdariam de Pedro o ministério, em sua ida, que louvas em teu canto, coisas ouviu que deram condição à sua vitória, e após, ao papal manto. Lá foi depois o vaso de eleição, para confortamento àquela fé que é princípio na via da salvação. Mas a mim, quem concede? E para quê? Enéas não sou, nem Paulo, e não consigo crer-me digno de tal, nem ninguém crê. Portanto, se a seguir, ora me obrigo, temo que um desatino isso seria. És sábio, e mais entendes do que eu digo. Como quem não quer mais o que queria, se nova ideia altera a sua proposta, e da primeira todo se desvia, tal fiquei eu naquela escura encosta, porque, pensando, consumi o intento, ao qual dera tão rápida resposta. Se de tua fala atino o entendimento, dessa grande alma respondeu-me a sombra, é tibieza,
o que faz teu tolhimento. Essa é o que o homem muitas vezes ensombra, e que de uma honrosa empresa até o reverte, como o animal que uma visão assombra. Mas, para que desse medo eu te liberte, dos fatos te direi e dos narrados que fizeram-me então compadecer-te. Estava eu com os espíritos sustados, e mulher me chamou beata e bela, tão que logo pedi-lhe seus mandados. Luzia o seu olhar mais do que estrela, e começou a dizer, suave e liana, com angélica voz no idioma dela: ó alma generosa mantuana, de quem a fama ainda no mundo dura, e durará quanto a memória humana. O amigo meu, mas não de sua aventura, tão na deserta encosta está impedido que de pavor sua volta já procura, e temo que se encontre tão perdido que eu tarde esteja ao socorrer levada, pelo que dele foi no céu ouvido. Vai então, e com a tua fala ilustrada, e o que mais de salvá-lo for capaz, ajuda-o para que eu seja confortada. Eu sou Beatriz, que peço que tu vás. Venho de aonde retornar almejo. Amor moveu-me, que falar me faz. Quando do meu Senhor ao bom bafejo voltar, irei de ti falar-lhe bem. Calou-se então, e eu tomei meu ensejo. Ó mulher de virtude, só por quem tem tudo a humana espécie superado, que em sua primeira esfera o céu contém, tanto a obediência acolho de bom grado, que seria tarda, ainda que já cumprida. Basta-me o teu querer manifestado. Mas dize-me, por que não te intimida aqui desceres neste fundo centro, do amplo lugar que à volta te convida? Desde que queres saber tão adentro, ela me respondeu, vou te dizer por que não temos chegar aqui dentro. Temer deve-se à coisa em que o poder de nos causar o mal se manifesta, as outras não, das quais não há temer. Tal foi feita por Deus, sua mercê, que esta vossa fatal miséria não me afeta, nem chama deste incêndio me molesta. Mulher gentil há no céu que se inquieta, com o transe aonde ora estou te remetendo, que mais severo julgamento veta. Ela, a Luzia, então pediu, dizendo, agora aquele adepto teu fiel de ti precisa, e a ti o recomendo. Luzia, adversa a tudo que é cruel, logo moveu-se vindo procurar-me, onde eu sentava com a antiga Raquel. Beatriz, glória de Deus, disse, salvar quem mais te amou não vais na desventura? Que tu elevaste da turba vulgar? Não ouves teu ao seu pranto a amargura? E já não vês a morte como afronta sobre a torrente que o mar não segura? Nunca pessoa no mundo foi tão pronta para evitar dano ou procurar proveito como eu após palavras de tal monta. Desci cá embaixo do meu posto eleito por confiar em tua palavra honesta, que honra é para ti e para os que a têm aceito. Ao terminar essa sua fala mesta, em lágrimas luzindo, o olhar volveu. O que esta minha vinda fez mais presta. E a ti cheguei como ela prescreveu, e aquela fera afastei da tua frente, que ao monte ameno obstou o caminho teu. Então que há? Por que estás reticente? Por que no peito tal tibiez retens? Por que não és audaz e persistente? Se 3 mulheres lá, benditas, tens, para te cuidar na corte celestial,
e o meu dizer te augura tantos bens. Como as flores que o gelo noturnal inclinou e cerrou, e o sol aclara, agora, e eretas abrem-se afinal. Assim passei do medo que prostrara meu coração à audácia que irrompeu, e respondi com mente franca e clara: piedosa aquela que me socorreu. E tu, cortês, que tão pronta resposta deste ao intento que ela promoveu, tornaste minha mente tão disposta, com as palavras tuas, a proceder, que já voltei à primeira proposta. Vamos, que ora é dos dois um só querer, tu, condutor, tu, senhor, e tu, mestre. Assim lhe disse, e, quando o vi mover-se, entrei pelo caminho árduo e silvestre. Canto terceiro. Chegam os dois poetas à entrada do inferno, e Dante se assombra com a inscrição severa que lê sobre o seu portal. Reconfortado por Vigílio, adentra o átrio do inferno, onde são punidos os ignavos, os que não praticaram o mal, mas também foram relaxados na escolha do bem. Estes são picados por nuvens de vespas e obrigados a correr sem parada atrás de uma insígnia. É nesse primeiro castigo que já vemos a correspondência, que se repetirá nas ocasiões seguintes, entre o pecado e a pena. Os que foram tíbios e frouxos em vida carregam sem descanso uma bandeira. Chegam depois às margens do rio Aqueronte, onde, num barco a remo, Caronte transporta os pecadores para outra margem, rumo às suas penas. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada, senão eterno e eterna eu duro. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. Essas palavras vi, num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, donde eu, meu mestre, o seu sentido é duro, e ele a mim como mestre que conforta. Livra-te deste medo circunspecto. Aqui toda a tibieza esteja morta. Que chegando ora estamos ao conspecto das tristes gentes das quais já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Depois, na sua tomando com meiguice minha mão, com o que me confortei, fez que no umbral secreto eu o seguisse. Gritos, suspiros, prantos lá encontrei, que ecoavam no espaço sem estrelas, pelo que no começo até chorei. Diversas línguas, hórridas querelas, brados de mágoa e irrupções de ira, com estalar de mãos em suas sequelas, formavam um tumulto que regira no intemporal negrume, sem parada, qual turbilhão que a areia em torno atira. E eu, com a cabeça já de horror tomada, que gente essa é? Indaguei, nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada. E ele, as almas que vês nesse amargor, são dos que tem no mundo, e ora deploram, vividos sem infâmia e sem louvor. Com aqueles anjos vis agora moram, que a Deus não opuseram rebeldia, nem lhe foram fiéis, mas por si foram.
O céu exclui-os porque o alvitaria, e o fundo inferno também os proscreve, que tê-los certa glória aos réus traria. E eu, mas que pena tem, que tanto deve pesar-lhes que clamar os faz tão forte? Respondeu ele, escuta, serei breve. Eles não têm esperança de morte, e essa cega sua vida é-lhes tão crassa que inveja tem de qualquer outra sorte. Lembrança deles o mundo rechaça, misericórdia e justiça os ignora. Deles não cuides mais, mas olha e passa. E eu que olhei e vi, em disparada agora, um lábaro que parecia sujeito a rodear sem pouso e sem demora. Imensa turba o seguia, que o conceito deu-me numa visão medonha e abstrusa de quantos tinha a morte já desfeito. Alguns reconheci nessa confusa multidão, e eis que aquele apareceu, que fez por covardia a grã recusa. Certo então fui, no entendimento meu, que o abjeto grupo, aquele, era da gente que a Deus despraz e ao inimigo seu. Esses, de quem foi sempre a vida ausente, estavam nus, as picadas expostos de uma nuvem de vespas renitente, que lhes fazia arriscar de sangue os rostos, que as lágrimas mesclado a seus pés colhiam molestos vermes ali postos. Quando olhar mais para frente isso me fez, vendo mais gente à margem de um grão flume, chamei: meu mestre, esses que ao longe vês, quem são? Por que cada qual assume sua vez, para que a travessia se apronte, sem temor, ao que mostra o escasso lume? Claros terás, com a razão que os confronte, os fatos, respondeu, quando alcançado tivermos a orla triste de Aqueronte. Baixei o olhar, temendo ter causado algum gravame ao meu mestre superno, e até a chegada ao rio fiquei calado. Chegava agora um barco, e em seu governo um velho, branco por antigo pelo, gritando: almas ruins, castigo eterno para vós. Abandonai do céu o anelo. Vim levar-vos para lá desta corrente à treva sempiterna, ao fogo e ao gelo. E tu que estás aí, alma vivente, deles te afasta, que aqui só vem morto. Mas vendo que eu não ia, mais calmamente tornou: por outra via, por outro porto e outra praia virás, e a hora azada mais leve lenho te dará transporto. E o mestre: é vã, Caronte, a tua tirada, pois lá onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Vi o lanoso beiço emudecer, do piloto do lívido palude, mas nos olhos em brasa a raiva arder. E as almas nuas, em sua lassitude, vi descorarem num tremor violento ao ouvir de Caronte a fala rude. Blasfemavam seus pais e Deus, e o evento da humana espécie, e o germe, o sítio e a hora da geração sua e de seu nascimento. E depois, num magote só que chora, foram se unindo na beira maldita que aguarda quem a lei de Deus ignora. De olhos em brasa, Caronte os incita, lhes acenando todos os recolhe, bate com o remo quando algum hesita. Como as folhas que o vento outonal colhe, uma após outra, até que a nua ramagem
só fitos restos seus que a terra acolhe, assim, dessa de Adão soeis linhagem, cada qual vai seguindo, vez por vez, aos sinais, como em vil passarinhagem. E todos vão, sobre a onda de pés, e antes mesmo de haverem lá saltado, aqui mais gente junta-se outra vez. Filho, disse o meu mestre dedicado, esses que ousaram em vida o desafio a Deus chegam aqui de todo estado e se dispõem a atravessar o rio, porque a divina lei os acorça a cambiar seu receio em alvedrio. Nunca passou daqui uma alma boa. Portanto, se Caronte ora te estranha, podes saber o que seu dito soa. Depois a terra da sombria campanha tremeu tão forte que, ao meu espavento, ainda a lembrança de suor me banha. E da lacrimejada terra um vento surgiu de um clarão rubro acompanhado que me tolheu de todo o sentimento e caí como em sono derribado. Canto quarto. Dante recupera os sentidos e já se encontra, não propriamente no inferno, mas no limbo, onde estão as almas dos virtuosos que não sofrem pena, mas não podem ser beatificados por não terem recebido o batismo. Dessa condição participam os grandes vultos da antiguidade clássica, entre eles o próprio Virgílio, que, separados da turba anônima, habitam um nobre castelo, chegando ao qual Dante vê se aproximarem 4 vultos que vêm saudar a volta de Virgílio. São eles Homero, Horácio, Ovídio e Lucano, que logo aceitam Dante em seu grupo, promovendo a sexto entre tanto saber. Após ter encontrado diversas grandes figuras da antiguidade, Dante retira-se com Virgílio e se dirige para o segundo círculo do inferno. Rompeu o profundo sono em minha mente, um trovão que me fez estremecer, como quem é acordado bruscamente, e, com o olhar repousado a volver, em torno atento, buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. É que estava nas bordas abissais desse profundo fosso doloroso que acolhe o eco dos infinitos ais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que, por mais que eu fincasse o olhar a fundo, o que eu visse restava duvidoso. Vamos descer agora ao cego mundo, disse o guia, posto em certo turbamento. Serei primeiro e tu serás segundo. E eu, que a sua palidez estava atento, tornei: como irei eu, se tu hesitas? Que sóis aos meus receios dar alento. E ele: a angústia das gentes derrelitas que aqui estão é que o rosto me ensombreia de piedade. Que medo tu acreditas? Vamos, que a longa via nos esporeia. E ao círculo primeiro proceder me fez, que o abissal poço rodeia. Sons aqui eu não pude perceber de pranto, só suspiros, mas bastantes para aquela aura eterna estremecer. Só mágoa era, sem penas torturantes, que fazia a turba imensa suspirar de homens, de mulheres e de infantes. Meu mestre, a mim, não te ouço perguntar que espíritos são esses que tu vês. Eles, te explico antes de mais andar, não pecaram, mas não têm validez, sem batismo, seus méritos, e isto faz parte dessa fé na qual tu crês. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Somos por essa causa, essa somente, perdidos. Mas nossa pena é só esta: sem esperança, ansiar eternamente. Pena senti por sua palavra mesta.
imaginando o agente de valor que nesse limbo assim suspensa resta. Dize-me, mestre meu, dize, Senhor, perguntei-lhe buscando o meu sustento para aquela fé que vence todo erro. Salvou-se alguém por seu merecimento ou de outrem, sendo após beatificado? E ele, que percebera o meu intento, era eu ainda novo neste estado, quando aqui vi chegar alguém potente, de signos de vitória coroado. A alma do nosso primeiro parente levou-nos junto com seu filho Abel, Noé e Moisés, legista e obediente, Davi e Abraão, patriarca, e Israel com seu genitor e os dele nados, e, por quem tanto labutou, Raquel. E muitos mais, então beatificados. Espíritos humanos, antes dessa una ocasião, nunca foram salvados. Mesmo falando, não paramos nessa selva que atravessamos todavia, digo, a selva de espíritos espessa. Não tinha percorrido longa via, depois do sono, quando vi um clarão que das trevas um vasto arco vencia, e logo esse local deu-me a noção, pelo que eu podia ver de longe e em parte, de ser de honrosa gente a habitação. Mestre, inquiri, que honras ciência e arte, e estes quem são, dos quais tanto aparece o valor, que dos mais faz que os aparte? E ele explicou: aquele que merece em sua vida mortal ser distinguido, graça adquire no céu, que o favorece. Logo um chamado foi por mim ouvido: honrai o nosso poeta eminente, sua sombra volta, que tinha partido. Ao final desse apelo veemente, de 4 grandes sombras vi a chegada. Seu semblante nem triste nem contente parecia. Logo ouvi do guia a chamada. Olha o que vem à frente, qual decano dos outros 3, segurando uma espada. Ele é Homero, poeta soberano. O satírico Horácio junto vem. O terceiro é Ovídio e o último, Lucano. Desde que cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado, recebo sua honraria como convém. Assim o belo grupo vi formado, da escola do Senhor do excelso canto, cujo vôo, como d'águia, é incontestado. Longo foi seu colóquio, e entretanto acenavam a mim, e eu vi o prazer no sorriso do mestre meu, porquanto o privilégio iriam me conceder da acolhida na sua comunidade, e assim fui sexto entre tanto saber. Juntos andamos para a claridade, num colóquio que é bom, se o não revelo, tão como o foi em sua oportunidade. Logo chegamos a um nobre castelo, de altos muros em sétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura. Depois, entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. Vimos gentes aí de tardos, graves olhares, mas prestígio em sua expressão. Falavam raro, com vozes suaves. Depois mudamos nossa posição para um posto aberto, luminoso e alto, de onde de todos tínhamos visão. Sobre o verde que dava-lhes ressalto, os espíritos vimos sobranceiros, dos quais só de os ter visto ainda me exalto. Electra vi com muitos companheiros. Desses, Enéas, Heitor reconheci, César, armado de olhos rapineiros, Camila e, um pouco apartada dali, Pentasileia. E sentado, o latino com sua filha Lavínia também vi. Vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e a proverbial Cornélia. E só, apartado,
o Saladino. Olhando um pouco à frente, viu o imortal mestre de todo o humano de saber sentado em reunião filosofal. Honrarias todos vão lhe oferecer. Sócrates vejo entre eles e Platão, mais próximos que os outros, ao entreter. Demócrito, que o acaso faz razão do mundo, e Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Dioscóride, que as plantas deu a vales, e Túlio, Lino, Diógenes e Orfeu. Sêneca, que indagou do mundo os males. O geômetra Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que o comentário nos deu. Não posso retratar todos em pleno. Assim, quando me impele o tema ingente, vezes o fato eu do relato alieno. Ora, dos 6, restamos 2 somente, e para outra via meu mestre me conduz. Desta, serena, a outra aura tremente, e chego aonde nada mais reluz. Canto 5º. À entrada do 2º círculo do inferno está a figura grotesca de Minós, que ouve as confissões dos pecadores e os distribui pelos diversos círculos do inferno conforme o número de voltas com que se enrola em sua própria cauda. Minós quer impedir a entrada a Dante por percebê-lo vivente, mas Virgílio intervém alegando a vontade divina, que ele é obrigado a acatar. Dante se vê então em frente a um turbilhão que arrasta violenta e incessantemente uma multidão de almas danadas. São estas as almas dos luxuriosos, entre as quais Virgílio reconhece e indica a Dante diversos personagens da antiguidade. Dante distingue na ventania um casal amoroso que desperta sua curiosidade e pede a Virgílio para lhes falar. Trata-se de Paolo e Francesca, os cunhados adúlteros, surpreendidos e mortos pelo marido traído em Rimini, nos tempos de Dante. Interrogados por ele, só Francesca responde e diz que foi o amor que ela despertou em Paolo, o amor que não perdoa a pessoa amada a falta de retribuição, que os levou juntos à morte. Dante insiste, querendo saber como eles chegaram ao conhecimento de seus sentimentos recíprocos, e é ela que novamente responde pelos dois e conta a cena fatal em que eles estavam lendo juntos a história de amor de Lancelot e Ginevra. Quando chegam ao ponto em que Lancelot, induzido por Galeoto, beija o desejado sorriso de Ginevra, Paolo, ela diz, beija-lhe de repente a boca, e a leitura é interrompida. Dante, profundamente comovido, perde os sentidos e cai, como corpo morto, cai. Do círculo primeiro fui descendo ao 2º, onde o espaço se restringe e cresce a dor em braços irrompendo. Lá está Minós que horrendamente ringe. As culpas examina já na entrada, julga e despacha conforme se cinge. Digo que quando a alma malfadada se lhe apresenta, toda se confessa, e ele, que bem conhece para cada culpa o lugar do inferno que a mereça, tantas vezes com a cauda então se enrola, quantos graus determina que ela desça. De almas, da densa turba, uma se arrola por vez para submeter-se ao julgamento, e fala e escuta, e logo abaixo rola. Ó tu que vens ao último aposento, disse ao ver-me entre as almas derrelitas Minós, sustentando o seu cometimento. Vê como entras e a quem tua fé acreditas. Não te engane
a amplitude desta entrada. Então, meu mestre, por que ainda gritas? Não impeças a sua fatal jornada, pois lá onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Os tristes sons começo a perceber do lugar aonde eu vim, onde queixume e muito pranto vem me acometer. Vim a um lugar mudo de todo lume, que muge como o mar que em gran tormenta de opostos ventos o conflito assume. A procela infernal que nunca assenta, essas almas arrasta em sua rapina, volteando e percutindo, as atormenta. Quando chegam em face à sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal, que desafia a razão e a submete a seu talante. Como estorninhos que na estação fria suas asas vão levando em chusma plena, aqui as almas carrega a ventania e a revolver para cá e para lá as condena. Nem a esperança lhes concede alento, não já de pouso, mas de menor pena. E, como grous cantando o seu lamento, que longa trilha formam no ar passando, assim trazidas pelo negro vento. Sombras eu vi passar se lamentando, e ao mestre perguntei: quem são aquelas gentes que o vento assim vai castigando? A primeira, iniciou meu mestre, delas que me perguntas quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída que líbito fez lícito em sua lei, para escapar da censura merecida. Semíramis ela é, que lembrarei que a Nino sucedeu, sendo sua esposa, na terra onde o sultão agora é rei. Aquela outra é a que se matou, amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Cleópatra após vem, luxuriosa. Helena, vês, por quem tanto ocorreu desgraça, e o grande Aquiles, que ora vês, por amor combatendo pereceu. Depois Paris, Tristão, e vez por vez, mais de 1000 indicava-me entretido, sombras a quem amor vida desfez. De antigos cavaleiros tendo ouvido, e damas, do meu mestre o chamamento, piedade me deixou quase esvaído, e comecei: poeta, a meu contento, a esses dois falaria que unidos vão, e tão leves para assim ser ao vento. Respondeu ele: espera, já estarão mais próximos de nós. Então lhes pede, pelo amor que os conduz, e eles virão. Numa hora então em que a tormenta cede, a voz movi: almas combalidas, falai conosco, se outrem não o impede. Tal como pombas, quando o amor convidas, asas firmes abrindo, ao compartido ninho revoam, pelo querer trazidas. Saíram da legião que acolhe Dido, vindo até nós pelo vento maligno. Tão do meu grito o afeto foi entendido. Ó ser que assim generoso e benigno vens visitar, neste negrume imerso, nós, que o mundo tingimos de sanguíneo. Se fosse amigo o rei do universo, a ele rezaríamos por tua paz, pois que te apieda o nosso mal perverso. Toda palavra que falar te apraz, ou ouvir, será por nós falada ou ouvida, quando o vento calar
como ora faz. Repousa a terra na qual fui nascida, sobre a marinha onde o rio Pó descende, e para sua paz seu séquito convida. Amor, que alma gentil pronto apreende, este aprendeu pela bela pessoa de mim levada, e o modo ainda me ofende. Amor, que a amado algum amar perdoa, tomou-me pelo seu querer tão forte, que como vês, ainda me agrilhoa. Amor nos conduziu a uma só morte. Caína terá quem dele o nosso alento. Com estas palavras resumiu sua sorte. Ao ouvir destas almas o tormento, baixei o rosto e quedei-me até meu guia me perguntar: que tens no pensamento? Em resposta exclamei: ah, que ironia! Quanto desejo, quão ledo pensar, ao doloroso passo os levaria. Depois voltei-me novamente ao par e perguntei: Francesca, o teu tormento até as lágrimas move o meu pesar. Mas dize, dos suspiros no momento, com que e como concedeu-te amor, do secreto desejo, o entendimento? E ela a mim: não há tão grande dor qual da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria. E o sabe o teu mentor. Mas se de conhecer desde a raiz o nosso amor demonstras tal anseio, eu contarei como quem chora e diz. Líamos um dia nós dois, para recreio, de Lancelot e do amor que o prendeu. Éramos sós e sem qualquer receio. Vezes essa leitura nos ergueu, olhar a olhar no rosto desmaiado, mas um só ponto foi que nos venceu. Ao lermos o sorriso desejado, ser beijado por tão perfeito amante, este, que nunca seja me apartado, tremendo, a boca me beijou no instante. Foi Galeoto, o livro e o seu autor. Nesse dia, não o lemos mais adiante. Enquanto uma dizia seu amargor, chorava a outra alma e, como quem se esvai em morte, eu me esvaí de pena e dor, e caí como corpo morto cai. Canto sexto. Dante, ao recobrar os sentidos, encontra-se já no terceiro círculo, que é o dos gulosos, estendidos na lama sob uma suja chuva incessante e espancados pela figura monstruosa de Cérbero. Dos espíritos que, sem perceber, Dante e Virgílio pisam na lama, surge Siaco, que reconhece Dante e, por este inquirido, faz funestas previsões sobre o futuro das lutas políticas de Florença. E logo cai e se afunda na lama sem mais responder. Dante, impressionado, faz perguntas a Virgílio sobre o futuro desses danados
enquanto os dois se dirigem à descida para o quarto círculo. Ao me voltar à mente que esvaecera ante a piedade pelos dois cunhados que de tristeza todo me tolhera, mais tormentos e mais atormentados, aonde me mova ou volva minha aflita vista, me surgem por todos os lados. No círculo terceiro estou, maldita eterna chuva, gélida e pesada em monótono ritmo precipita. Grosso granizo, neve, água inquinada, pelo ar tenebroso se reversa, fede a terra, por eles encharcada. Cérbero, fera monstruosa e perversa, caninamente com as 3 goelas late para a gente que está na lama imersa. Tem barba negra, olhos escarlate, grosso o ventre e as garras aguçadas com as quais as almas fere, esfola e abate. Como cães berram sob as chibatadas da chuva e, um flanco ou outro protegendo, contorcem-se essas almas condenadas. Ao ver-nos, Cérbero, esse monstro horrendo, abriu as bocas, suas presas raivosas expondo e o corpo todo estremecendo. Meu mestre, com maneiras cautelosas, inclinando-se, encheu as mãos de terra, que arremessou nas 3 fauces gulosas, como as do cão que latindo se emperra e só se aquieta ao morder seu bocado, que então a devorá-lo só se aferra, tornaram-se as cabeças do danado Cérbero que, ao ganir, tão forte atroa as almas que a surdez daria um bom grado. Caminhando entre as almas que aferroa a densa chuva, estávamos pisando aparências com vulto de pessoa, que jaziam todas no lodo nefando, exceto alguém que já se ergueu direito assim que a frente sua nos viu passando. Ó tu que para este inferno foste eleito, se puderes, falou, me reconhece, pois que foste, antes que eu desfeito, feito. A angústia, respondi, que te envilece, talvez tua imagem borre a minha mente, como se nunca visto eu te tivesse. Mas dize quem és tu, que em tão dolente sítio metido estás, para tal pena, que se há maior, não há tão deprimente. E ele a mim, a cidade tua que é plena de inveja, até transbordar-lhe o bisaco, teve-me ao tempo de vida serena. Vós, conterrâneos, me acunhastes Siaco, porque a culpa da gula me danou, como me vês, nesta chuva me achaco, com as tristes almas que estão, como estou, condenadas a pena semelhante, por semelhante culpa. E se calou. E eu, Siaco, essa tua pena alvitante muito me pesa, e as lágrimas convida, mas dize-me o que esperas, doravante, dos cidadãos da cidade partida, se há algum justo lá, e por que razão foi por tanta discórdia cometida? Respondeu-me, após longa dissensão, irão ao sangue, e a selvagem laia a outra expulsará sem compaixão. Sucederá que ela, no prazo caia, de até 3 sóis, e a outra então se assente, com o apoio de alguém que já o ensaia. Erguida terá a fronte longamente, mantendo a outra sob ingente peso, embora esta se indigne e se lamente. 2 justos há, porém, em desaveso. São só a avareza, a inveja e a soberba, os fogos que mantêm o ânimo aceso.
Rematou assim sua exposição acerba. E eu... Mas minhas questões não terminaram. Ainda peço-te o dom de alguma verba. Farinata e tegeaio, os que se alcançaram, Jacopo Rusticute e o Mosca e Arrigo, e os outros que para o bem seu gênio usaram, onde é que agora estão? O seu abrigo final demais anseio conhecer. É o bem do céu ou do inferno o castigo? Entre as almas mais negras foram ter, por vária culpa, as valas abissais, e os verás se até lá fores descer. Ao voltares ao mundo dos mortais, por ti lhe seja meu recordo advindo, mas não te digo, nem respondo mais. Disse e esguelhou o olhar, já se esvaindo. Baixou a cabeça e, sob a tempestade, junto dos outros cegos, foi caindo. Disse o meu chefe: este acordar não há, de aquém do som da trompa angelical, a chegada da diversa potestade. Quando, revendo sua tumba feral, retomará sua carne a sua figura e ouvirá a voz que ressoa eternal. Assim cruzamos a suja mistura das almas com a chuva a passo lento, falando um pouco da vida futura. E eu perguntei: meu mestre, esse tormento crescerá ele após a grã sentença, ou será igual, ou terá lenimento? E ele: volta à tua velha conhecença, na qual se ensina que o ser mais perfeito mais sente seja o bem e seja a ofensa. Embora todo este povo mal feito não possa a perfeição nunca ir chegando, para lá, mais que para cá, será seu eito. E do círculo à volta caminhando, fomos falando mais do que ora eu digo, até que, ao ponto de descer chegando, Pluto encontramos, o grande inimigo. Canto sétimo. Na guarda do quarto círculo, mais um demônio, Plutão, reage com linguagem ininteligível à entrada de Dante, mas é silenciado por Vigílio, que faz valer o apoio divino que os assiste. Aqui os avaros e os pródigos, divididos em dois grupos opostos e empurrando com os peitos nus grandes pesos, perfazem cada qual meia volta do círculo em sentidos opostos até se embaterem, retomando em seguida o caminho em sentido inverso, para chocarem-se de novo no ponto oposto do círculo. Depois de uma argumentação de Virgílio sobre a vaidade da fortuna, os poetas passam para o quinto círculo, onde nas águas escuras e lamacentas do Estige estão os iracundos. Na superfície, os raivosos violentos a se esmurrar, e completamente submersos, os tristes rancorosos se lamentando. Pape Satã Alep! Começou Pluto com sua voz rouquenha. E a mim, meu gentil sábio, não discrepe tua mente da razão. Por mais que tenha poder, é vã sua força para dispor contra a nossa descida desta penha. E àquela cara inchada de furor se dirigiu. Cala, lobo maldito, e em ti mesmo consome o teu rancor. Nossa descida aqui não é sem fito. Assim sequer no alto, onde Miguel opôs vingança ao soberbo delito. Como as inflamadas veias de um batel caem numa pilha se o mastro fraqueja, tombou para o chão essa fera cruel, e descemos à beira que torneja o quarto giro que o fosso confronta, onde o mundo seu mal todo despeja.
Ai, justiça de Deus, quem mais reconta do que eu assisti de pena e de provança? Por que tanto uma culpa nos confronta? Sobre Caríbides, como a onda se lança, e na outra vai romper a quem vem topando, comprem gentes aqui sua contradança. De espíritos imenso duplo bando, um contra outro, as gritarias aguerridas, grandes pesos com os peitos nus rolando, chocavam-se e, as refregas concluídas, viravam-se e, ao voltar, ainda gritavam: "Por que poupas? Ou por que dilapidas?" Pelo tétrico giro assim rodeavam nos dois sentidos, de um para o ponto oposto, e enquanto seus motejos replicavam, cada grupo em seu meio giro aposto seguia para o próximo embate voltado. Com o coração pungido de desgosto, perguntei: "Mestre meu, qual é o estado dessas gentes? E todos religiosos são esses, cercilhados ao meu lado?" E ele a mim: "Todos foram tortuosos na mente. Em sua terrena vida ignara, nos seus gastos não foram judiciosos. Deles o duplo berro isso declara, nesses dois encontrões que os acaroa e por opostas culpas os separa. Clérigos foram esses de coroa pelada, e também papas e cardeais, que os que mais são que a avareza acursoa. E eu então: mestre meu, entre os demais eu bem deveria ter conhecimento de alguém culpado de condutas tais. E ele a mim: é abaldado o teu intento. Viver desconhecendo imundos felos, e agora os veda ao reconhecimento. Eternos seguirão seus atropelos. Estes ressurgirão da sepultura cerrando o punho, e aqueles sem cabelo. Mal dar e mal guardar, toda a aventura do mundo lhes vedou. E nessa rinha, pô-los, que meu discurso não apura. Vê, filho, como rápido definha o bem que com a fortuna se pactua, e para que humana gente se engalfinha. Pois todo o ouro que há sob a lua, e o que houve já, com essas almas cansadas, não obteria uma parada sua. Dize, mestre, pedi, se não te enfadas, o que é a fortuna que tu agora arrolas, que as venturas do mundo têm agarradas? Respondeu ele: ó criaturas tolas! Quanta é a ignorância que assim vos ofende! E tu aceita as razões como eu vou expô-las. Ele, cujo saber tudo transcende, fez os céus e lhes deu quem o conduz. Se em toda parte cada parte esplende, é que igualmente lhes reparte a luz. Do mesmo modo, para a pompa mundana, designou uma ministra e deu-lhe jus de ir permutando a riqueza profana de um para outro sangue e de gente em gente, livre do alcance da cobiça humana. Logo uma gente impera e, languescente, fica outra então conforme o arbítrio dela, que é oculto como na relva a serpente. É vão vosso querer controvertê-la. Em seu reino prevê, julga e procede ela só, como noutro, outro Deus zela. Sua contínua permutação não cede. Necessidade o giro lhe apressura. Assim, sempre aparece quem sucede. Ela é posta em odiosa conjuntura, mesmo por quem mais deveria louvá-la,
com vã calúnia e infundada censura. Mas, beata, não ouve a vossa fala. Com as outras primas criaturas, leda gira sua roda e sua aventura embala. E ora vamos por mais triste vereda, pois já cai toda estrela que subia quando eu parti, e restar se nos veda. Cortamos para outra borda a travessia, onde há uma fonte que fervendo banha uma vala que nela se inicia. A água era bem mais preta que castanha, e nós, acompanhando o seu talude, fomos descendo uma vereda estranha. Estige é o nome do vasto palude onde essa triste corrente deságua, chegando ao pé da fusca encosta rude. E eu, atento a um remexer na água, gentes lodosas vi no lameirão, todas nuas, demonstrando irada mágoa. Estavam-se a esmurrar, não só de mão, mas com a cabeça, o corpo todo e os pés, lanhando-se com os dentes de roldão. Disse o bom mestre: Filho, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira. E vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo d'água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar. E o não duvida, mas tu diz teu olhar, se em torno mira. Do fundo, assim, tristes fomos em vida, no ar ameno que do sol se alegra, dentro portando névoa aborrecida. Contrista-nos agora a lama negra. É o que em suas goelas gorgolam e brota do lodo que as palavras desintegra. Grã volta demos para alcançar a rota pela orla seca, a olhar no tremedal a gente que da lama se abarrota. E viemos de uma torre ao pé, afinal. Canto oitavo. À beira do estige e aos pés da alta torre, Dante e Virgílio avistam outra torre distante que troca com a primeira sinais luminosos. É o aviso para o barqueiro Flégias vir buscar as almas dos danados, mas Virgílio o avisa de que ele só os levará até a outra margem do pântano. Durante a travessia, Dante reconhece o espírito de Filipo Argente, seu inimigo, que tenta atacá-lo, e é em seguida maltratado por seus companheiros, para gozo de Dante. Os dois poetas desembarcam às portas da cidade de Dite, Lúcifer, cuja entrada lhes é impedida por demônios. Dante fica em pânico, mas Virgílio confia na chegada de um mensageiro do céu para ajudá-los. E digo, prosseguindo, que bem antes de chegarmos ao pé da torre esguia, olhando ao alto, vimos dois brilhantes lumes que para seu cimo alguém trazia. E tão distante outro acenar então, que discerni-lo a vista mal podia. Voltei-me ao mar de toda a compreensão, dizendo: Este o que diz? E o que responde o outro lume? E os autores seus, quem são? E ele: Sobre essa lama imunda é onde já podes perceber o que se expecta, se o fume do palude não to esconde. Corda nunca arrojou de si uma seta que pelo ar corresse tão briosa como eu vi, nesse instante, uma barqueta a nós chegando pela água lodosa e por um só barqueiro comandada, que gritava: Chegaste, alma culposa! Flégias, tu gritas desta vez por nada, porque só nos terás até esta fim da lameira, disse o mestre, ser galgada. Tal como fica alguém após ouvida a notícia de um dano que sofreu, ficou Flégias em sua ira contida. O meu mestre na barca então desceu, e foi só após, quando nela embarcar, me fez
que carregada pareceu. Logo partiu, ao nos acomodar a velha proa, precisando, embora, mais água que de hábito cortar. E do morto aguaçal surge-me agora um lamacento que, por desaforo, diz: quem és tu que vens antes da hora, hã? Venho, lhe respondi, mas não demoro. E quem és tu, que estás tão revoluto? E ele: bem vês que eu sou um que choro. E eu respondi: com choro aqui e com luto seja, maldito espírito, tua estada, que eu te conheço, mesmo tão poluto. Veio ele então com uma mão esticada para o barco, mas meu mestre o derribou dizendo: vai-te para tua cansada. E para mim voltou-se e me abraçou, beijou-me o rosto e disse: ó desdenhosa alma, bendita foi quem te gerou. Aquele em vida foi pessoa orgulhosa, nada há de bom em sua memória. E eis por que é sua sombra aqui tão furiosa. Quantos lá em cima julgam-se grão-reis, e aqui estarão quais porcos no enxurdeiro, de si deixando memórias cruéis. E eu, mestre, ser-me-ia bem lisonjeiro vê-lo afundado nesta lama fria antes de estarmos fora do atoleiro. E ele: antes de inteirada a travessia, será cumprido o teu desiderato. Convém que gozes dessa regalia. Pouco depois notei tão rude trato, deram-lhe os companheiros inclementes, que disso ainda a Deus louvo e sou-lhe grato. Dai a Filipe argente! Investiam as gentes, e o florentino espírito iracundo sobre si próprio se volvia com os dentes. Aí o deixei, e o caso não secundo. Ouvindo então dolente vozeria, o olhar atento dirigi mais fundo. E o bom mestre me disse: prenuncia-se agora, dite, a cidade que habita culposa gente e infernal companhia. E eu: mestre, já aparece a sua mesquita, que tanto fulge neste vale averno, que de fogo candente me suscita a imagem. E ele a mim: o fogo eterno que lá chameja é que vermelha fala aos olhos teus neste mais baixo inferno. Enfim chegamos à profunda vala que circunda essa terra desolada, e a muralha que duro ferro iguala. Não sem primeiro grande volta andada, foi que nosso barqueiro gritou forte para nós: soltai agora! É aqui a entrada! Dos caídos do céu grande coorte, vi sobre as portas que raivosamente gritavam: quem é esse que, sem morte, pelo domínio vai da morta gente? E o sábio mestre meu lhes fez instância de querer lhes falar secretamente. Um pouco disfarçando sua arrogância, responderam-lhe então: vem tu sozinho, e aquele que aqui entrou com tal jactância, que volte só pelo louco caminho. Se souber, prove, pois tu vais ficar, tu que o escoltaste no país daninho. Pensa, leitor, no meu desanimar, ouvindo o som dessas falas oeses e temendo não mais poder voltar. Caro meu guia, disse eu, que 7 vezes ou mais me devolveste a segurança e livraste dos mais duros reveses, não me deixes em tal desesperança. Se o nosso prosseguir nos é negado, volvamos nossos passos sem tardança. E o Senhor, que até lá me havia levado, disse: não temas, porque o nosso passo ninguém pode impedir, por quem foi dado. Mas espera-me aqui, E o corpo laço conforta e nutre de esperança certa, que eu não te deixarei neste embaraço. Assim vai ele, e aqui só me deserta
o doce pai. E eu fico hesitando. Lutam-me o sim e o não na mente incerta. Não ouvi o que ele então lhes disse, quando logo depois já vi numa abalada, entre si competindo, todo o bando de adversários correndo para a entrada, que fecharam no peito ao meu senhor. Para mim ele voltou com lenta andada. Tinha os olhos no chão, e de vigor falto o semblante, e dizia com tristeza: vê quem me nega a cidade da dor. E a mim, por minha indignada surpresa, não temas, que ainda vencerei a prova, hein? Quem quer que lá prepare a sua defesa. Esta arrogância deles não é nova. Já houve em menos secreto portal, que até agora seu fecho não renova, onde tu leste a mensagem feral. Ora, de lá já desce a escarpa certa, sem escolta, entre os círculos do mal, alguém por quem a entrada será aberta. Canto 9. Enquanto os dois poetas esperam a ajuda divina, aparecem no alto da torre novas visões infernais. São 3 assustadoras fúrias que os ameaçam e convocam a morte de Medusa. Virgílio tapa os olhos de Dante para evitar que ele, ao olhar para ela, seja transformado em pedra. Aqui, o próprio Dante, autor do poema, interrompe a história e adverte os leitores sobre o sentido alegórico de seu relato. Finalmente chega o enviado do céu, que com uma varinha abre a porta da cidade infernal. Dante e Virgílio entram sem encontrar resistência e se deparam com os túmulos ardentes dos heréticos em volta das muralhas. A cor que o medo me pintou na tez ao ver meu mestre à volta da disputa fez reprimir sua própria alguia cortês. Parou atento, como homem que escuta, pois longe não podia levá-lo o olhar, pelo ar escuro e pela névoa bruta, e dizia: precisamos triunfar, a não ser... Mas nos foi oferecido. Ah, como tarda quem há de chegar! Percebi que o primeiro seu tugido ele encobriu com que em seguida disse com as palavras diversas de sentido. Logo, não me aplacou o que desdisse, por presumir que a palavra truncada talvez pior sentido revestisse. Nessa fossa infernal mais afundada, desceu já alguém do círculo primeiro, cuja só pena é a esperança negada? Perguntei, e ele... Não é costumeiro acontecer que alguém do grupo meu percorra este caminho traiçoeiro. Verdade é que uma vez cá estive eu, pela cruel Eritone evocado, que as almas reconduz ao corpo seu. Fora há pouco meu corpo desnudado de mim, que ela me fez galgar o muro do círculo de Judas, para um danado espírito buscar. É o mais escuro e distante do céu que nos encerra. Sei o caminho, estejas, pois, seguro. Este paú, que grão fedor descerra, circunda toda a cidade dolente, que não vamos galgar sem muita guerra. E disse ainda mais que me escapou da mente por ter se desviado o meu apresto para a alta torre do cimo candente, para onde juntas vi chegar bem presto 3 fúrias infernais de sangue ungidas, que tinham de femíneo o peito e o gesto, e por hidras verdíssimas cingidas traziam por cabeleiras serpes bravas envolvendo suas têmporas infidas. E ele,
que bem conhecera as escravas da soberana do perpétuo pranto mostrou. São essas as eríneas pravas. Megera é aquela lá no esquerdo canto. Aleto esta que chora no direito. Tesífone é a do meio. E eu, no entanto, as via com as unhas fenderem-se o peito e em seu flagelo gritarem tão alto que, assustado, acheguei-me ao meu eleito. Vem, Medusa, e os faremos de basalto, diziam para baixo olhando, e quão errado foi não vingarmos de Teseu o assalto. Volta-te, ele avisou, e olho fechado. Se a Górgona colher o teu olhar, já estará o teu retorno cancelado. E ele mesmo agarrou-me e fez virar, e os meus olhos, para amparos mais cuidadosos, com as mãos sobre as minhas fez tampar. Intelectos sadios e judiciosos, entendei a doutrina disfarçada sob o velame dos versos curiosos. E já se ouvia, desde a onda toldada, um grande estrondo, cheio de espavento, porque em uma e outra beira era agitada, de igual maneira como faz o vento que, de adversos calores se alentando, a selva fere e, sem impedimento, seus ramos trunca e a ruína, espalhando, soberbo vai com a fronte poeirenta, a fera e o pastor afugentando. O olhar me desvendou e disse: atenta agora a vista sobre a espuma antiga, no ponto onde a neblina mais se assenta. E como as rãs que ante a cobra inimiga pela água somem rápidas e astutas até que o bando todo a terra abriga, assim vi mais de 1000 almas corruptas fugir, vendo chegar alguém que a passo varava o estige com as solas enxutas. Para remover do loço miasma abaço, a esquerda levantava com frequência. Isso só parecia dar-lhe embaraço. Bem vi que um núncio era da providência, e o mestre fez, com gesto indicativo, que eu me inclinasse em muda reverência. Como aparecia seu porte altivo! Chegou à porta e a abriu com uma varinha, sem encontrar um ato defensivo. Enxotados do céu, gente mesquinha, disse na ombreira da hórrida cidade, donde a arrogância vem, quem vós se aninha? Por que investis contra aquela vontade cujos fins nunca podem ser truncados, para só acrescer vossa penalidade? Que vos vale marrar contra os ditados? Vosso Cérbero, bem se vos lembrais, lhes traz o queijo e o colo ainda pelados. Voltou então para os sujos aguaçais, sem conosco falar, mas com semblante de homem penado por cuidados mais que os de quem estivesse-lhe adiante. E nós rumamos para a cidadela, seguros, por sua fala edificante. Sem luta alguma penetramos nela, e eu, que já procurava o entendimento das condições que o reduto tutela, entrando, lanço à volta o olhar atento, e vejo à frente uma vasta campanha cheia de dor e de cruel tormento. Como em Arles, onde o ródano emaranha-se, e como em Pola, perto de Carnaro, que a Itália cinge e suas divisas banha, onde as tumbas infundem desamparo à paisagem, sepulcros se espargiam nesta aqui, mas de modo mais amaro, pois destes ao redor chamas ardiam, que os investiam das cadências intensas do ferro, quando as artes o apropriam. E todos tinham suas lousas suspensas, e deles emergiam,
em sons plangentes, indícios de misérias e de ofensas. E eu, mestre, quem são aquelas gentes que só, da profundeza de suas arcas, são percebidas por seus ais dolentes? E ele explicou: aqui os heresiarcas com seus sequazes, cada tumba leita. E esses são mais que os que em tua mente abarcas. Tem cada tumba os réus da mesma seita, e o vário fogo varia suas torturas. Os dois então volvemos à direita, passando entre a muralha e as sepulturas. 10º canto. Na esperança de encontrar entre os heréticos a grande figura de Farinata, Dante pergunta a Virgílio se seria possível comunicar-se com os condenados que estão nos túmulos ardentes, mais abertos. Virgílio responde afirmativamente e insinua que Dante lhe escondeu seu íntimo desejo. Enquanto Dante se justifica, é surpreendido pela voz do próprio Farinata, que o reconhece pela linguagem por ser toscano como ele e, levantando-se do túmulo, interroga-o sobre sua identidade. Segue uma discussão política, sempre respeitosa, entre Dante e seu opositor, o grande chefe Gibelino, que faz provisões funestas para o futuro político do próprio Dante e de seus correligionários, interrompidas pela patética irrupção do pai de Guido Cavalcanti, amigo íntimo de Dante, que entende erroneamente que Dante tivesse dado notícia de sua morte. A pedido de Dante, Farinata lhe explica que os espíritos no inferno têm o dom de prever o futuro do mundo dos vivos, mas nada sabem do presente. Dante sai desalentado pelo encontro, e Virgílio o reanima, propondo-lhe aguardar os prognósticos que só Beatriz poderá lhe dar. Agora vai por um caminho estranho, passando entre a muralha e as sepulturas, o mestre meu, e eu o acompanho. Ó mestre sumo, que em 1000 conjunturas me conduzes, disse eu, como te apraz, fala-me e satisfaz minhas procuras. Essa gente que em seus sepulcros jaz, posso ver? Já estão todos levantados seus fechos, e ninguém sua guarda faz. E ele a mim, já serão todos fechados, quando de Josafá eles revierem, com os corpos seus lá em cima antes deixados. As covas que aqui vês são para acolherem todos, com Epicuro, os seus sequazes que, morta com o seu corpo, a alma inferem. Portanto, esse quesito que me fazes, aqui mesmo será logo atendido. E ainda um teu fito, que calar-te aprazes. E eu, meu bom guia, não te guardo escondido meu coração. E se pouco eu dialogo, a isso e ora não só, tens-me induzido. Ó toscano, que no país do fogo vivente vais assim falando honesto, que um pouco aqui destenha-te eu te rogo, a tua fala me torna manifesto, o nobre berço que te concebeu, ao qual demais talvez eu fui molesto. Foi esse o som que súbito interrompeu de uma tumba e me fez virar para trás temeroso buscando o mestre meu. E ele, volta-te, o que hesitar te faz? Vê Farinata que se ergueu, direito, da cintura para cima já o verás. Eu já cruzara o seu olhar, com o peito e com a fronte reto ele se erguia, como tivesse o inferno em grão despeito. Com solícita e presta mão, meu guia levou-me a ele entre as tumbas ferais,
sugerindo-me cauta galhardia. Quando a sua tumba aproximei-me mais, olhou-me um pouco e, quase desdenhoso, quem foram, perguntou, teus ancestrais? E eu, já de contentá-lo desejoso, não lhe o escondi, mas tudo revelei, o que tornou-o ainda mais senhoso. Tão duros na diversão a minha grei foram, disse ele, e a mim e aos meus parentes, que por 2 vezes eu os expulsei. Expulsos, respondi, mas renitentes foram, voltando d'uma e d'outra prova, e essa arte não tiveram vossas gentes. Surgiu da tumba, então, uma sombra nova sobre a borda, mostrando-se até aumento, talvez se ajoelhando na sua cova. Olhou-me à volta, parecendo intento a achar quem estivesse ali comigo, e então, lhe sucedendo o desalento, disse em pranto, se neste desamigo cárcere vais por primazia de engenho, por que o meu filho não está contigo? E eu respondi, não por mim mesmo eu venho, aquele que lá está meu rumo ordena, por quem, quiçá, evadia o teu guido empenho. Por seu falar e a espécie de sua pena, sem inquiri-lo, eu já o reconhecia, e isso minha resposta fez tão plena. Súbito ereto gritou, evadia, disseste? Então não vive? Então não mais o doce lumo os olhos lhe embacia? Quando foi percebendo que demais demorava, ficava-lhe a resposta, caiu supino e não mostrou-se mais. A outra grande alma, por cuja proposta tinha eu ficado, não moveu o peito e o colo, nem mudou a feição composta, e disse, retomando o meu conceito, se ignoram daquela arte a natureza, isso mais me atormenta que este leito. Mas nem 50 vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é rainha, que saberás quanto aquela arte pesa. Bem volta ao povo teu que te acarinha. Mas por que ele mantém tanta impiedade contra os meus, que em suas leis tanto espizinha? E eu, pela fúria e pela mortandade que o Árbia fez de vermelho tingido, que em nosso templo reza essa piedade. Meneando a cabeça, aborrecido, nisso não fui só eu, disse. E por certo, com outros, sem razão não teria ido. Mas fui só eu, quando do fero acerto, unânime de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto. Ora, roguei, que tenha bem-querença tua descendência, mas me desenreda um nó que me embaraça a conhecença. Hein? A vós me pareceu que se conceda antever o que o tempo em si conduz, mas com o presente o mesmo não suceda. Nós vemos, como os que têm frouxa luz, respondeu, as coisas que mais longe estão, tão que ainda em nós a suma lei reluz. Mas ao achegarem, cessa essa aptidão, e nada, se ninguém não nola aporta, conhecemos de vossa condição. E podes compreender que toda morta nossa mente será desde o momento em que se feche do futuro a porta. Sentindo então certo arrependimento, pedi-lhe, agora dize a esse caído que o seu filho ainda tem o acolhimento dos vivos, e que, se eu não dei-lhe ouvido, ele saiba que foi porque eu me achava no erro que ora me tens esclarecido. E porque o mestre meu me chamava, apreciei esse espírito ao rogá-lo de me dizer quem mais com ele estava. Com mais de 1000 em jazo neste valo,
Frederico II está comigo e o cardeal e dos outros me calo. Disse e escondeu-se. E eu me voltei para o antigo poeta, no colóquio repensando que se me afigurava de inimigo. Moveu-se o mestre e, junto, caminhando, perguntou-me: algo tens que te contriste? E eu atendi ao seu aceno brando. Que tua memória guarde isto que ouviste contra ti, hein? Desse sábio foi a mensagem. E atenta, prosseguiu com o dedo em riste. Quando encontrares a radiosa imagem daquela cujo olhar tudo conhece, dela ouvirás de tua vida a viagem. Volvendo à esquerda caminhamos, desse muro para o meio, onde começava uma vereda que para um fosso desce, que até lá seu miasma despejava.